Fala rapaziada, esse Papai Hamlet voltou para mais uma semaninha de Fiona e Cake. E agora a gente vai comentar sobre o final dessa linda série que a gente vai acompanhando aqui juntos neste mesmo canal. Eu fiz uma live vendo o final e essa live foi muito bem sucedida, foram 700 pessoas querendo ver o final de Fiona e Cake. Tudo bem que depois que eu terminei de Fiona e Cake, metade de vocês foram embora. Mas beleza, uma grande parte ainda ficou lá comigo querendo ver o meu lindo rostinho e ver o que eu tava assistindo ali. Essa é uma boa oportunidade para falar do meu canal secundário, onde tem vídeos de eu reagindo a filmes, ou a séries, ou os dois. Vão lá, vocês vão gostar. É um conteúdo bem mais leve, bem mais divertido. Lembrando que eu faço lives durante a semana, geralmente começa às 8 da noite, e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com Fiona e Cake com Rick e Morty. Eu vou assistir com vocês em live, e aí venho aqui e faço um videozinho falando sobre o episódio. Queria agradecer também aos meus apoiadores do Apoia-se, que tornam tudo isso possível. Muito obrigado. Considere me apoiar lá no Apoia-se. E muito obrigado que durante essa série vocês foram muito legais comigo, vocês deixaram muito comentário, muito like, muito obrigado mesmo. Beijinho pra vocês, ó. Beijão. Agora, no final dos episódios anteriores de Fiona e Cake, um buraco se abriu quando o Simon encontrou o Lich e encontrou a coroa. Então, quando o Simon ia colocar a coroa, um buraco se abriu, tudo indicando que levariam ao Golby, né? Ou a Golbet. E a Fiona e a Cake entraram na cabeça do Simon. E aí a gente parte pros novos episódios, o episódio 9 e também o 10. Começando, obviamente, pelo episódio 9, Casper e Nova. Esse episódio começa com a Cake e a Fiona em um mundo mágico. Só que a cidade normal, que deveria estar normal, tá mais estranha do que nunca. Por exemplo, o Gary tá todo deformado, o Marshall, ele tá todo deformado, e em poucos segundos tudo que elas conhecem morre. Então elas entram na casa delas, abrem a geladeira e se deparam com o Simon todo deformado e morto. Tipo um filme de terror. Mas logo em seguida a gente vê que a Fiona vê que tudo aquilo era só um pesadelo. Só um sonho ruim que a Cake também teve. Que foi um pouco suspeito como que as duas tiveram o mesmo pesadelo. Fica aí o questionamento. Só que por tudo aquilo ser um pesadelo, o mundo delas tá como era antes. Ou seja, extremamente normal e com todo mundo nos seus gêneros trocados, né? A única coisa que não tá normal mesmo é a Cake, que gosta muito mais dela mesma, sendo uma versão do Jake com os poderes do Jake. Em paralelo a isso, a gente vê o Simon no mundo do Golby junto com o Lich. E esse momento foi um dos mais bizarros da série inteira. Isso porque o Lich começa a rezar pro Golby, falando que ele deu toda a vida que ele tinha em nome de extinguir toda a vida no universo dele pra, sei lá, homenagear o Golby de alguma forma, falando que essa era a vontade do Golby, afinal ele é o destruidor de mundos, e o Lich, ele destruiu o mundo. Ele diz que conseguiu fazer isso, mas em seguida ele manda essa frase aqui, ó. But it gave me no satisfaction. In succeeding, I lost all purpose. Então depois dele seguir o propósito de outra pessoa, ele perdeu o seu próprio propósito, que era só fazer a vontade de outro ser. Realmente tem muita filosofia em toda a história do Lich, pra falar a verdade, e com esse final fica tudo bem redondinho, fechadinho, e dá pra gente tirar muita filosofia, então aguardem vídeos focados no Lich, no Regelado, na Jujuba, na Marceline, todo mundo. O Lich fica com um pouco de raiva e acaba invocando a Golbet, e que agora não é o Golby, né, é o Golby com a Bet, ou seja, é um ser novo, talvez um ser um pouco mais misericordioso do que o Golby era antigamente. E o Lich continua questionando o que mais ele queria que o Lich fizesse. E bom, talvez viver por si mesmo, Lich, talvez isso fosse o suficiente, mas você nunca encarou isso como o suficiente. Você nunca aceitou a sua realidade, assim como o Simon e a Fiona também não aceitaram lá nos primeiros episódios. Mas será que elas perceberam os erros que eles tomaram? Depois disso, o Golby mata o Lich. Ele mata o Lich, tipo, mata o Lich, um dos maiores vilões de Hora de Aventura, transformando ele em uma peça de quebra-cabeça. E o que será que esse quebra-cabeça tá formando aí nesse universo do Lich? Será que essas peças têm algum propósito? Será que todos que seguiram o Golby e chegaram ali naquele universo, naquela parte do universo, viraram só peças? Será que, na verdade, aquelas peças são Liches que conseguiram extinguir toda a vida no mundo deles e chegaram ali convocados pelo Golby e depois foram transformados naquilo? Bom, são muitas teorias e pouca resposta. O Simon confessa pro Golby, ou pra Golbet, que queria encontrar ela e que ele tava sem propósito depois de ter perdido ela. Mas ele admite que, durante toda essa jornada, encontrou um novo propósito, que era justamente ajudar a Fiona e a Cake, que eram duas almas boas e que precisavam do mundo delas. Elas, ao contrário do Simon, queriam
iriam continuar existindo. Então o propósito dele virou dar o mundo pra Fiona e pra Cake. E assim que ele tenta colocar a coroa pra Fiona e a Cake terem o mundo delas de volta, ele é paralisado pelo Golby. E aí a consciência dele é enviada pro futuro de Hora de Aventura. No caso, pro futuro onde o Shermie e a Beth existem. Não a Beth do Simon, a Beth, a neta do Jake. Naquele universo, o Shermie e a Beth, eles estão tentando fugir da ditadura do Gibbon. E o Gibbon é o filho do Charlie, que por sua vez é a filha do Jake. Uma filha que tem até um episódio focado só nela. Um episódio ele joga aquele jogo de cartas do Hora de Aventura. Então quer dizer que no futuro de Hora de Aventura, o mundo é basicamente reinado pelos filhos do Jake. Isso é muito louco. Isso é muito louco de se pensar. Então no meio da aventura, quando eles estavam indo em direção à biblioteca, a consciência do Simon entra no corpo do Shermie. Betty, why did you send me here and in this body? Só que caso vocês não se lembrem, o Escaravelho, ele também foi teleportado pra esse mundo do Golby no final do episódio anterior. Ele mostra até uma certa irreverência com o Golby, como se ele não fosse o ser superior que pode matar ele de uma hora pra outra, talvez indicando que o Golby não seja o mais poderoso de todos os universos. Talvez ele seja só um mero devorador de mundos. Talvez exista um deus muito maior ainda. O Escaravelho obviamente tenta matar o Simon, que era o objetivo dele esse tempo inteiro, só que ao fazer isso, a Golbet ajuda o Simon transformando o Escaravelho em várias partes divididas. E o Golby não matar o Escaravelho, pra mim, mostra que ele não é tão poderoso assim, pelo menos não tão poderoso quanto o Escaravelho. Claro que o Escaravelho eu acho que tá um grau a menos de poderosidade que o Golby, mas o Golby matou o Lich, só que ele não conseguiu matar o Escaravelho. E isso é muito louco de se pensar. O Escaravelho era realmente mais poderoso que o Lich, por exemplo. E o Lich, por muito tempo, foi o ser mais poderoso de Hora de Aventura, o mais pica de todos os tempos. E o Escaravelho, mesmo dividido em vários besourinhos, ele é enviado pro mundo da Fiona e Cake, ele consegue entrar na cabeça do Simon. Já no outro mundo, o Simon e a Beth vão pra uma biblioteca arranjar algum livro que dê alguma dica de onde tá a coroa naquele mundo, e o Prismo também fica tentando se soltar pela primeira vez em 9 episódios. No mundo da Fiona e da Cake, todo mundo ali se junta pra prender todos os pedaços do Escaravelho. Eles tentam ligar pro Simon logo em seguida, porque ele tá com o celular da Fiona. Eu não sei exatamente como a linha telefônica funciona no multiverso, mas parece que é muito boa, tem sinal em todos os lugares. Mas é claro que o Simon não atende por estar em transe e com a consciência no lugar do Shermie. E o livro que eles acham nessa biblioteca é do próprio Simon de Hora de Aventura que escreveu. É um livro daqueles de escolhas onde parece que você tá em um RPG, onde você joga RPG consigo mesmo. Esse livro conta a história do Casper e da Nova, que ouvem o boato de uma coroa mágica e tentam perseguir essa coroa mágica o tempo inteiro. Nessa história, claramente, o Casper representa o que o Simon foi e a Nova representa o que a Beth é pro Simon. E no final do episódio, todos decidem sair do apartamento pra tentar achar um portal pra falar com o Simon e perguntar por que ele não tá usando a coroa logo. Só que o caroço daquele mundo tava dormindo no apartamento da Fiona. E quando ele acorda, todo mundo já foi embora e aí ele vê aqueles insetos trancados, ele fica com dó e sim, ele libera todo mundo. Parabéns, caroço, parabéns. Isso é realmente algo que a caroço faria. Ela chega a ser irritante, tão irritante de vez em quando, porque ela faz umas merda dessas. E o episódio termina assim, com o Escaravelho solto novamente, ele olhando pra Fiona e pra Cake, muito puto e com um olhar de que vai matar todo mundo. E assim, a gente começa o episódio número 10 e o último episódio de Fiona e Cake. O final dessa série que foi muito boa, sinceramente foi muito boa. Encerrou vários assuntos de Hora de Aventura, por exemplo, a morte do Lich. E também toda a história do Rei Gelado e do Simon e o que aconteceu com ele no futuro, enfim. Vamos pro 10º episódio. Esse episódio começa com a continuação do Casper e da Nova, que estão numa estilinho novo de animação ali. Ao mesmo tempo em que os Escaravelho tá ameaçando o mundo da Fiona e da Cake e tudo parece extremamente sem propósito ali. Afinal de contas, o Escaravelho não devia estar ali destruindo aquele mundo, já que agora ele é só mais um mundo escondido na cabeça de um ser humano, que é o Simon. Só que ele continua. E o porquê disso? Bom, ele diz isso aqui. It would be better for everyone if you were just gone. A Cake, sendo muito corajosa, ela decide enfrentar o Escaravelho, jogando todos os inimigos dele nele mesmo. Ou seja, lembra daquele primeiro episódio onde ele aparece e prende um cara em um ovo que parece um Tamagotchi? Então, a Cake libera todo mundo daqueles ovos e taca no Escaravelho. E aí eu achei que fosse o fim dele, né? Só que não era. Ele conseguiu matar todo mundo. Ele é realmente muito brabo. Inclusive o Perry, que é essa montanha aqui, um dos personagens mais fofos de Hora de Aventura. Até então ele matou
personagem nos primeiros 3 segundos. Filho da mãe. Então começa uma batalha entre o Escaravelho versus todo mundo. A Cake até se transforma em uma das melhores transformações, que é a Cakezilla, ficou muito pica, e ao mesmo tempo a história do Casper e da Nova continua. Para pegar a coroa naquele jogo, o Simon tem que tomar alguma decisão, escolher entre a opção do Casper ou a da Nova. Se ele seguir a opção da Nova, ela é esmagada por uma porta, mas o Casper consegue pegar a coroa. Se ele seguir a opção do Casper, ele toma uma poção que vai fazer ele ter muita força, abrir a porta e pegar a coroa, só que ele esquece pra sempre da Beth. Quer dizer, da Beth não, da Nova. Só que como eu acabei de falar, essa história é muito parecida com a história do Simon e da Beth. Então o Casper escolhendo a poção representa o Simon escolhendo a coroa, esquecendo a Beth. Enquanto a Nova escolhendo se sacrificar, representa o que a Beth já fez anteriormente, só que o Casper se lembra dela. A Beth deixa bem claro que as duas opções são ruins, porque realmente elas são duas opções ruins e não tem final feliz onde todo mundo fique satisfeito. Simplesmente não existe. E o Simon responde que gostaria que tivesse mais opções. E daí a Beth, ela dá uma lacrada pra cima do Simon que me deixou pensando há algum tempo, e ela fala dizendo que talvez se ele não tivesse escolhido todas as opções do Casper, talvez existisse uma opção boa agora, mas ele sempre escolheu só o Casper e só o modo como ele via o mundo. Ele nunca deu ouvidos à Nova, nunca. E é nesse momento que o Simon percebe a obsessão que a Beth tinha em cima dele e como ela só escolhia tudo que ele falava pra fazer porque ela era obcecada, e ele nunca percebeu isso de verdade. Ele nunca percebeu que todas as escolhas que eles tomaram sempre foi a escolha dele e nunca a opção dela. E se você parar pra prestar atenção, foi realmente sempre assim. A Beth sempre foi obcecada pelo Simon, desde a primeira aparição dela, e de todas as escolhas que ela tomou sempre foram pro Simon e nunca pra ela. Talvez tenha até uma certa dependência emocional, mas isso aí a gente discute mais no meu vídeo sobre o Rei Gelado e a história da Beth, a história do Simon, enfim, vai sair algum dia. O Escaravelho então começa a apagar literalmente o mundo da Fiona e da Cake, e ao ver que tudo tá sendo destruído, a Cake percebe que ela quer ficar com aquele mundo. Pela primeira vez, desde o primeiro episódio, ela fala que quer o mundo do jeito que ele era. Ela finalmente aceita a realidade como ela é. Engraçado que ela só aceitou quando ela percebeu que tava perdendo tudo, né? Please, I take it back. I want this world. Ela aceita a realidade dela, por mais sem magia que possa parecer. Por mais que ela tenha que pagar aluguel e protestar pro aluguel ficar mais barato, ela ainda quer aquele mundo. Então o Simon sai do transe exatamente nesse momento em que a Fiona fala que quer continuar com aquele mundo. Só que ele começa a relembrar do dia que ele correu atrás da Beth. E ele também percebe que ele sempre foi obcecado em procurar a coroa. Então ele não era o único obcecado. A diferença é que ela era obcecado pelo Simon e ele era obcecado em achar esses artefatos mágicos como a coroa. E ele percebe que ele deveria ter focado um pouco menos nos objetivos dele e um pouco mais no que ela queria fazer, em passar o tempo com ela. E um pouco menos em, ok, eu tenho esse propósito, vou atrás do meu propósito. Não, só aproveita o que você tem agora. Aproveita passar o tempo das pessoas que estão do seu lado agora. Seu propósito talvez nem seja tão importante assim. E talvez ele seja o que menos vai importar no final da sua vida. Talvez escolhendo mais o que ela propôs, eles fossem mais felizes. E nessa parte parece que ele se comunica com a Beth de alguma forma, mesmo que depois dê a entender que na verdade ele tava falando só com ele mesmo. Parece que tudo ali foi um diálogo interno de aceitação dele, mas ao mesmo tempo parece que a Golbeth tá enviando alguma mensagem pra ele, mesmo que ela não fale oralmente. We could have made better ones, but I don't have any regrets. E no final do flashback, quando ele percebe tudo isso, ele pergunta pra ela, pra Beth, que tá pegando o ônibus ali naquele flashback, pra onde ela gostaria de ir agora, né? Qual o destino dela? E aí o destino no ônibus muda e aparece umas letras estranhas e ela se transforma no Golbeth, que é justamente o destino pra onde ela foi, pra onde ela quer ir, indicando que aquela era a nova escolha dela. Ela não queria mais voltar, ela não queria ficar mais com o Simon. Agora ela queria ser exatamente o que ela já era. Ela queria continuar sendo a Golbeth. Ao mesmo tempo em que ele também chega à conclusão de que ele não quer ser o Rei Gelado. No final das contas, ele não quer usar a coroa. E seria um puta desperdício se ele usasse realmente, porque a Beth se sacrificou pra ele em nome dele não usar a coroa. Então, ele usar a coroa ia só fazer ele esquecer da Beth, como é mostrado na história do Casper e da Nova. Se o Casper usar a poção, ele vai esquecer dela. E ele chega à conclusão de que ele não quer esquecer da Beth. Ele quer lembrar. Ele
ele não quer mais ser o Rei Gelado, ele quer ser o Simon agora. Daí então ele recebe uma ligação da Fiona e ela diz pra ele não usar a coroa. E ela aceita de alguma forma que ela não pode transformar os outros em loucos só pra ela ter o mundo dela. Ela aceita o mundo do jeito que ele é, tranquilamente, normal, mesmo que seja sem magia. E ainda fala... But Fiona, what if... If we die, we'll die together. E o Simon, mesmo não usando a coroa, ele reconhece que não usar a coroa é muita responsabilidade. Ele vai simplesmente deixar o mundo morrer só porque ele não quer ficar louco. E aí ele cospe um dente de leão e ele coloca o dente de leão atrás da cabeça dele, meio que dando pra Fiona, que ainda tá na cabeça dele. E aquele dente de leão provavelmente foi obra do Golby, né? Então a Fiona usa o dente de leão pra fazer um pedido. E aquele mundo tava perdendo a cor, só que aí depois que ela faz o pedido, ele volta a ter cor. E o mundo se restaura. E o desejo da Fiona foi ter o seu universo canonizado. Ou seja, a Fiona e a Cake, que era só uma ficção do Rei Gelado, agora é um universo de verdade que faz parte do cânone do que é o universo de Hora de Aventura, o multiverso de Hora de Aventura. Já o Prismo consegue se soltar e ajuda a Fiona e a Cake a deterem o Escaravelho, já que ele não pode só matar um universo que é canonizado. Ele não pode destruir um mundo que é original. Mas mesmo assim ele faz um esforcinho pra continuar destruindo a cidade porque ele tá com muito ódio. Depois disso, o Simon volta pro mundo normal dele, o mundo de U, das Terras de Uz que a gente conhece, onde o Jake morreu, o Finn é um humano super bombado, e pra impedir o Escaravelho de continuar destruindo aquele mundo, o Prismo manda personagens de universos que a gente já viu anteriormente pra ajudar, justamente no tanque Mentinha que apareceu nos episódios anteriores. Dentro do tanque do Mentinha tem o bebê Finn, o Jay, o filho do Finn, a sua namorada e também o Esquilo que ajudou a Cake lá no início. E o Esquilo chega com uns morangos e ele dá esses morangos pra Fiona, que se torna uma gigante e simplesmente dá uma martelada no Escaravelho, fazendo com que ele fique atordoado, né? E depois a Cake, se eu não me engano, transforma o Escaravelho em ovo, um ovo Tamagotchi, justamente o que ele fez com as outras pessoas, com os inimigos que ele matou. Ele transformou tudo em ovo e no final ele foi transformado em ovo. Os mundos então voltam todos ao normal, a que eles eram anteriormente. O Escaravelho começa a trabalhar com o Prismo, ele tipo não teve uma punição, ele só foi trabalhar como um ajudante do Prismo, e eu acho que isso pode ser mostrado em outra minissérie no futuro, quem sabe uma minissérie do Shermie e da Beth, né? Naquele mundo futurista, onde os filhos do Jake estão lutando contra eles mesmos. Os netos do Jake, no caso. O Simon finalmente começa a passar com a terapeuta, que na verdade é a mãe do Finn, né? Um robô da mãe do Finn, pra falar a verdade. This whole experience with Fiona and Cake helped me realize that my life is worthwhile. E a Fiona e a Cake estão super felizes no mundo normal como ele é. Elas simplesmente começam a aproveitar mais os momentos que elas têm. Por exemplo, no final mostra um momento onde a Fiona, ela tá plantando uma flor. E é só isso o que ela tinha que fazer pra ser feliz. Do início ao final, não precisava de magia. Ela não precisava enfrentar monstros, ela só precisava cuidar das flores. E a série termina com todo mundo aceitando a realidade. Uma mensagem bem estoica, pra falar a verdade. E que eu tenho muito mais ainda pra falar. E que com certeza vão sair mais vídeos sobre essa série. Eu só tenho que escrever. E essa série terminou, mas agora o meu trabalho só acabou de começar, porque eu tenho muito conteúdo pra produzir agora. Então, muito obrigado por me acompanharem até aqui e relaxa, esse não é o fim disso tudo aqui que eu tô criando. Isso, na verdade, é só o começo. Hamlet はある。